senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos em busca do treino perfeito, episódio número 7. Já estamos na 8ª semana, já se foram 8 das 40 semanas que havia prometido aqui que vocês me acompanhariam até o Ironman Brasil 2025. Então estamos na 8ª semana, ou seja, já se passaram 2/10, 1/5 da preparação para o Ironman Brasil 2025. Para quem está chegando agora, temos para trás aí 7 episódios, esse é o 8º, falando um pouco aí do meu ciclo de treinamento até o Ironman Brasil 2025, até dia 1º de junho de 2025. Já adiantando aqui para vocês, fiquem até o final desse episódio, porque os últimos 5 minutos desse episódio tem um filme especial do Training Camp do meu doc que a gente fez lá em Serra Negra há 2 semanas atrás. Saiu o vídeo oficial, então vou anexar aqui, vou colocar em sequência depois desse episódio para vocês verem. Os takes ficaram irados. O pessoal da Acerola, Grupo Acerola de audiovisual, brilhou lá em Serra Negra, ficou muito legal. E hoje a ideia é falar um pouco para vocês sobre lesões. Para quem já me acompanha aqui no canal sabe que eu gosto de trazer, porventura, em alguns episódios, alguns assuntos que fazem sentido e que é importante a gente discutir por aqui, no sentido de informar, discutir, trazer novos estudos. Então, fiquem à vontade para comentar aqui embaixo se vocês concordam, se vocês discordam, se vocês têm algo a acrescentar ou ainda alguma história interessante que vocês gostariam de compartilhar com o pessoal que nos assiste. Estou muito feliz com a entrada do meu doc na casa de vocês, seja treinando, seja na sala com a família. Eu fico muito feliz com as mensagens que recebo e às vezes fotos de crianças assistindo, do pessoal treinando e assistindo. Então, para mim, isso é muito legal. E hoje vamos falar especificamente sobre lesões. A ideia de eu trazer essa conversa sobre lesões surgiu porque na semana passada eu debrucei sobre um projeto que a gente tem dentro do meu doc, que é organizar fluxogramas e protocolos de atendimento e protocolos de avaliação. E eu me debrucei sobre um protocolo de avaliação e prevenção de lesão. E aí, estudando sobre o assunto e montando ali um questionário, eu pensei em trazer essa discussão para cá, para falar um pouco para vocês sobre os fatores de risco para você ter uma lesão. Então, essa é a minha ideia. E dentre os fatores de risco para você se machucar, o primeiro deles é o histórico de lesão. Ou seja, indivíduos que já se lesionaram, que se machucaram, têm um risco muito maior de se machucar novamente do que aqueles indivíduos que não têm no seu histórico esportivo questões relacionadas à lesão. Ou seja, você que já se machucou, você que já ficou mais tempo sem treinar, você precisa ter atenção redobrada, porque esse fato isolado de você já ter um histórico de lesão já é um fator de risco maior para você ter uma nova lesão. Antes disso, o que é lesão? Isso é um ponto muito interessante, né? Como a gente classifica, e dentro da literatura científica a gente tem divergências sobre especificamente o conceito de lesão. Basicamente, o que hoje está mais em voga, e principalmente aquilo que eu tenho como um paradigma de definição de lesão, é alguma dor ou limitação que restringe o ciclo de treinamento por pelo menos 48 horas. Então, a ideia lesão é qualquer mecanismo de dor ou limitação do movimento que te tira de pelo menos um dia de treino. Ou seja, se você está treinando, sentiu uma dor muito forte e essa dor te impossibilitou de você treinar no dia seguinte, isso é uma lesão. Claro que temos graus diferentes de lesões, tanto de lesão muscular, articular, óssea, cartilaginosa, enfim, tem vários possíveis problemas que podem acontecer das mais diferentes intensidades. Mas é importante a gente ter esse conceito
de que a questão relacionada à lesão tem essa restrição do ciclo de treinamento por mais um dia. Há algumas escolas ou algumas vertentes que falam em pelo menos uma semana de afastamento do ciclo de treinamento. E aí sim, é algo que ainda preocupa mais. Ou seja, se você teve alguma restrição por dor ou por limitação da mobilidade por mais de uma semana, aí com certeza você teve uma lesão e é algo que você precisa se preocupar. Né, Zaya? Zaya está aqui no meu colo. Voltando, então, você ter uma lesão prévia já é algo que te coloca num grupo de risco. Mais do que isso, se você teve uma recorrência da sua lesão, ou seja, se você teve mais de um episódio especificamente no mesmo ponto, isso é ainda mais preocupante, é algo que você precisa ter mais atenção e aí se dedicar mais ainda aos programas de prevenção de lesão. Então, histórico de lesão e recorrência são fatores muito importantes. E aí, quando a gente abre o leque de discussão de prevenção de lesão, um ponto muito importante é a questão de mobilidade e amplitude de movimento. Isso é muito relevante, é algo que eu sempre falo por aqui, é algo que eu trabalho com o yoga, eu faço yoga aí pelo menos 2 vezes por semana, é algo que a gente traz aqui no canal, a gente tem aqui no canal uma série com a Fabiola Vieira, a nossa fisioterapeuta do meu doc, ela tem uma sequência gigantesca de exercícios de mobilidade divididos por articulação, divididos por esporte. Vale a pena vocês garimparem aqui no canal do meu doc, esses vídeos são muito legais. Então, trabalhar mobilidade e amplitude de movimento é extremamente importante para prevenção de lesão, também para performance, mas principalmente é algo relacionado aí à prevenção de lesão. Um outro fator muito importante no trabalho preventivo são os trabalhos de fortalecimento, ganho de força, potência e resistência de força. Então, é imprescindível que você que está aí me escutando faça um trabalho específico de força. É chato, eu também acho, demanda tempo, eu concordo, não é o que a gente mais gosta, a gente gosta de treino outdoor, gosta de pedalar, gosta de correr, gosta de nadar, enfim, gosta de fazer exercícios mais aeróbios, mas é fundamental que a gente faça trabalhos específicos de força. Mais do que isso, que seja um trabalho voltado para a nossa modalidade, que respeite a programação e o ciclo de treinamento e que seja algo que a gente se dedique de verdade. É muito comum eu receber no consultório pessoas que falam, não, eu treino 2 vezes por semana. E quando você vai ver um treino de fortalecimento pós um treino pesado de bike ou um treino mais intenso de corrida, que o indivíduo faz ali no migué, pensando só em acabar, só em fazer, só cumprir a planilha, quando é muito importante, muitas vezes, o treino de força, potência, resistência de força, ser o primeiro treino do dia. Em alguns momentos eu faço isso. Atualmente eu estou encaixando os treinos de força de terça e quinta à tarde, mas é o único treino do contraperíodo. Então eu estou fazendo os treinos no período da manhã e na terça e na quinta às 5 da tarde eu estou treinando força. Então é um treino que eu chego descansado, que eu me dedico, que eu me concentro, saio do celular, desligo o celular ou coloco o modo avião e deixo ele longe para eu realmente me dedicar, porque eu tenho histórico de lesão, eu já me machuquei a panturrilha, já tenho um histórico de recorrência de lesão, eu já machuquei mais de uma vez o mesmo ponto, então eu preciso me dedicar muito. Me dedico à mobilidade e amplitude de movimento através do yoga e também faço o trabalho de força como prevenção e também como performance. Já falei aqui algumas vezes, volto a repetir, eu sinto muito quando eu estou muito bem treinado de força, eu sinto um fim de prova bem mais, com mais energia, com mais força, aquele finalzinho que a gente sente a perna pesar, tanto na corrida como na bike, quando eu estou bem treinado de força, eu percebo que esse peso é menor, ou mesmo que eu sinta o peso, eu consigo aplicar força e manter ali a cadência, manter o ritmo para segurar no fim de prova. Além disso, as questões relacionadas às lesões incluem, claro, alimentação, hidratação e sono. Esse tripé é extremamente importante
e é algo que eu bato na tecla aqui com bastante frequência. Se alimentem bem, se hidratem bem e durmam muito bem, descansem bem. E o contrapeso, o treinamento, claro, é algo que influencia diretamente no risco de lesão. Sobrecargas de treinamento exageradas, a sobrecarga não funcional, a sobrecarga além do que a gente consegue equilibrar com o tripé de alimentação, hidratação e sono, é algo que nos coloca muito em risco. Claro, a maior questão relacionada à lesão é a sobrecarga não funcional, é algo que o corpo não consegue recuperar e a gente faz um novo estímulo, a gente causa novas microlesões e essas microlesões podem se tornar lesões estruturais, lesões com topografia e aí das mais diferentes lesões. Falando em lesão, as 4 principais lesões que a gente tem são lesões musculares, lesões tendíneas e articulares, lesões ósseas e as lesões cartilaginosas, as lesões condrais, principalmente cartilagem da patela, então as condropatias patelares, as lesões condrais, as lesões de cartilagem do quadril também são bem comuns, lesões musculares mais diversas possíveis, principalmente na transição miotendina, na transição entre o músculo e o tendão, panturrilha, posterior de coxa, quadríceps, enfim, ilho-psoas, várias, trato iliotibial, as lesões tendíneas, então tendão da pata de ganso, tendão calcâneo, enfim, posso ficar aqui até amanhã falando de todas as lesões ligamentares, principalmente menisco, principalmente os ligamentos aí do tornozelo, que são bastante complexos e as lesões, muitas vezes por trauma ou lesões indiretas, acabam causando problemas. E as lesões ósseas, as mais comuns, as lesões, fratura por estresse, edema ósseo, enfim, todas as lesões que a gente está bastante, a gente ouve frequentemente nos treinos, eu no consultório ouço muito, então é muito importante a gente se ligar, afinal de contas, e talvez este seja o pico da nossa conversa, eu acho que o ponto principal, muito mais importante do que as intensidades dos treinos, muito mais relevante do que uma sequência de bons treinos, é a questão de você ser consistente, de você conseguir ficar um bom tempo treinando sem ter que interromper por lesões, por doenças oportunistas, enfim. No fim das contas, o que conta é a constância, é a consistência, é algo que você faz por mais tempo, várias vezes, e isso te torna um indivíduo mais forte, te torna alguém mais resistente, alguém que consiga ultrapassar os objetivos, ultrapassar os limites impostos anteriormente. Era isso que eu tinha para falar, obviamente falei muito. Voltando à minha semana, essa semana que passou foi uma semana muito boa, uma semana de bons treinos. Eu resolvi que iria falar aqui algo que faz muito tempo que eu não falo, que são os meus números. Então vou abrir aqui. Na semana passada eu encaixei 17 horas de treino, deixa eu ver se é isso mesmo. Total de treino, 17 horas de treino, bem bom a quantidade de treino, bem boa, uma quantidade oportuna e mais do que isso, os números estão legais, claro, longe da minha melhor forma física, longe de estar com os números muito bons, mas algo que é interessante. Por exemplo, estou com fitness de 98, eu já estive com fitness de mais de 130 ainda esse ano, perto do Ironman Brasil, então estou longe da minha melhor forma pelos números, mas estou me sentindo bem. Estou bem cansado, fadiga de 131 e o form de menos 21, ou seja, o chicote está instalando e vai instalar muito mais. A ideia são agora encaixar 4 semanas de treinos fortes, me afundar bastante, óbvio, sem correr risco de lesão ou de ficar doente, para depois fazer o polimento e ir bem lá em Aracaju. Era isso que eu tinha para falar. Fiquem aqui porque agora vai rolar o nosso vídeo do Training Camp. Escrevam aqui se vocês gostariam de participar do próximo Training Camp. Vai rolar um próximo porque esse foi muito legal. Curtam,
esse episódio, compartilhem, se inscrevam no canal e nos vemos na semana que vem. Beleza? Valeu, um beijo, tchau. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Seguimos. Um beijo no coração de todos. Valeu! Todos prontos?